Você sente esse peso no peito agora. Não é cansaço físico. É o peso de todas as vezes que você disse sim, querendo dizer não. É o cansaço de carregar as expectativas dos outros nas suas costas, enquanto as suas próprias expectativas apodrecem no chão. Olhe ao seu redor. Olhe para as pessoas que você mais tenta proteger, as pessoas que você mais tenta agradar. Elas te olham com admiração ou elas te olham com conveniência. Existe uma verdade amarga que ninguém teve coragem de te contar. O mundo não recompensa o bonzinho, o mundo usa o disponível. E quanto mais você se desdobra para ser o suporte de todos, menos eles sentem que você precisa de suporte. Eles não veem o seu sacrifício como um ato de amor. Eles veem como uma obrigação, como algo que você faz porque, bem, porque é isso que você faz. Você se tornou um cenário na vida deles. Algo que está sempre lá. Algo que não reclama. Algo que aceita as sobras de tempo e de afeto. E o pior é que você sente que, se parar de agradar por um segundo sequer, tudo vai desmoronar, que eles vão embora, que você vai ficar sozinho. Mas me diga uma coisa, de que adianta estar acompanhado, se você precisa se anular para ser aceito? A solidão dentro de uma multidão que só te ama pelo que você oferece é muito mais profunda do que a solidão de estar sozinho. Pare um pouco, respire, sinta o silêncio. Perceba como o silêncio te incomoda, porque no silêncio você não está servindo ninguém. No silêncio, você é apenas você. E você esqueceu quem é essa pessoa, não foi? Você se perdeu tanto nos desejos dos outros que a sua própria voz se tornou um sussurro inaudível. Você acha que está sendo nobre. Você acha que está sendo uma pessoa de luz, de paz. Mas deixe-me te dar o primeiro choque de realidade. Talvez o problema não seja o egoísmo deles. Talvez o problema seja a sua falta de limites. Você ensinou cada uma dessas pessoas a te desrespeitar. Cada vez que você aceitou uma migalha sem reclamar, você entregou o manual de como te tratar. Você disse a eles: meu tempo não vale nada, meus sentimentos são secundários. Podem passar por cima de mim, eu não mordo. E agora você está surpreso porque eles estão pisando? Ninguém pisa em quem se mantém erguido. Eles só pisam porque você se transformou em um tapete. E um tapete, por mais bonito que seja, por mais caro que tenha sido, ainda é feito para ser pisado. Não é bondade, é medo. Admita, você não agrada porque ama demais. Você agrada porque tem pavor de ser rejeitado. Você agrada porque precisa da validação externa para sentir que tem algum valor. É um vício. Um ciclo vicioso de dopamina barata. Você faz algo por alguém, recebe um obrigado rápido e isso preenche o buraco da sua insegurança por 5 minutos. Mas logo o buraco abre de novo e você precisa de outro favor, de outro sacrifício, até que você não tem mais nada para dar. E sabe o que acontece quando o estoque acaba? Eles procuram outra fonte e você fica lá, vazio, quebrado, tentando entender por que, depois de tudo o que eu fiz por eles, eles te deixaram de lado. Existe um conceito antigo, quase esquecido, chamado asterisco pu asterisco, o bloco de madeira não esculpido. Ele é poderoso justamente porque não foi moldado pela mão de ninguém. Ele apenas é. Ele não tenta ser uma cadeira para alguém sentar. Ele não tenta ser uma mesa para alguém usar. Ele permanece em sua natureza original. E, por permanecer inteiro, ele mantém sua força. Você, por outro lado, permitiu que todos pegassem uma faca e esculpissem um pedaço de você. Seja mais compreensivo aqui. Seja mais disponível ali. Não reclame disso.
Agora, olhe para o que sobrou. Você ainda consegue se reconhecer ou você é apenas um amontoado de pedaços que sobraram dos desejos alheios? A ironia é que quanto mais você tenta ser útil, menos você é respeitado. O respeito não nasce da utilidade. O respeito nasce da presença. E você não está presente. Você está apenas disponível. Há uma diferença abismal entre ser alguém que ajuda e ser alguém que é usado. A pessoa que ajuda tem o poder de dizer não. A pessoa que é usada perdeu essa faculdade há muito tempo. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso dos seus ombros. Sinta a tensão no seu pescoço. Isso é o seu corpo gritando que a sua mente tenta esconder. Você está exausto de carregar máscaras que não te servem. Você está exausto de sorrir quando quer chorar, de dizer está tudo bem quando seu mundo interno está em chamas. E o segredo mais sombrio de tudo isso é que você não quer realmente ajudar essas pessoas. No fundo, bem lá no fundo, você quer que elas te devam algo. Você quer criar uma dívida emocional para que elas nunca te abandonem. Sua bondade é um contrato que elas nunca assinaram. É uma forma de controle disfarçada de altruísmo. Você pensa, se eu fizer tudo por eles, eles terão que me amar. Mas o amor não é uma transação. O respeito não é uma mercadoria que se compra com favores. Na verdade, o seu excesso de ajuda está atrofiando as pessoas ao seu redor. Você não está sendo bom. Você está impedindo que elas cresçam. Você está roubando delas a oportunidade de enfrentarem suas próprias tempestades. E enquanto você for o guarda-chuva de todo mundo, você será o único que vai terminar encharcado. Sempre. Mas há algo que você ainda não percebeu. Algo escondido sob essa necessidade desesperada de ser aceito. Uma força que você tem medo de acessar, porque ela exigiria que você destruísse a imagem de santo que você construiu. Existe uma mecânica invisível no universo que dita quem é mestre e quem é escravo das circunstâncias. E você está operando na frequência errada. Você acha que o problema é o que você faz. Mas o problema é a origem asterisco do seu fazer. E se eu te dissesse que a razão pela qual eles não te respeitam não é porque você faz demais por eles, é porque você faz de menos por você. Mas como mudar isso sem se tornar uma pessoa fria? Como recuperar o seu centro sem perder aqueles que você ama? A resposta não está em lutar mais. A resposta está em algo que você sempre evitou. Algo que está bem na sua frente, mas que exige que você abra mão da única coisa que te dá segurança hoje, o seu papel de vítima. Porque se você parar de agradar, quem sobrará no espelho? Você está pronto para encarar esse desconhecido? Ou prefere continuar sendo o tapete mais confortável da vida de quem não moveria um dedo por você? O próximo passo requer uma quebra de padrão que vai doer, mas é uma dor que liberta. Diferente dessa dor que você sente agora, que apenas consome. Você realmente acredita que eles gostam de você? Ou eles apenas gostam da facilidade que é ter você por perto? Pense bem, porque o que eu vou te contar agora vai mudar a forma como você olha para cada interação da sua vida a partir de hoje. E você pode não gostar do que vai descobrir sobre si mesmo. Você está assustado. Eu sei. A ideia de que a sua bondade pode ser, na verdade, uma algema, dói. Mas a verdade não existe para te confortar. Ela existe para te libertar. E a liberdade, muitas vezes, começa com um gosto amargo na boca. Pare e observe o fluxo da água. Um rio não tenta agradar as pedras no seu caminho. Ele não pede licença para passar. Ele não se molda para que a margem se sinta mais confortável. Ele simplesmente segue a sua natureza. Se uma pedra é grande demais, ele a contorna. Se o terreno é íngreme, ele corre mais rápido. A água é o elemento mais suave que existe e, no entanto, é ela que molda as montanhas. Não pelo esforço,
não pela força, mas pela integridade asterisco. A água nunca deixa de ser água para satisfazer o leito por onde passa. E você? Quantas vezes você deixou de ser quem é para caber no leito de alguém? Você se transformou em vapor para não incomodar, em gelo para não transbordar, e agora reclama que está seco. Vamos olhar mais de perto para as suas relações. Sabe aquele amigo que só te liga quando precisa desabafar? Aquele parente que só lembra da sua existência quando o boleto aperta? O seu parceiro, que já nem pergunta como foi o seu dia, porque sabe que você vai estar lá, pronto para servir o jantar e ouvir os problemas dele? Você sente uma pontada de raiva, não sente? Uma indignação silenciosa que queima no fundo da garganta. Você pensa, como eles podem ser tão egoístas? Astíricos. Mas aqui está o segundo impacto. Eles não são os vilões. Eles são apenas o reflexo da vacuidade que você projeta. Você se tornou um objeto de utilidade. E objetos não geram empatia. Geram uso. Ninguém sente pena do martelo quando ele bate no prego. Ninguém agradece à lâmpada por iluminar o quarto. Você se tornou a infraestrutura da vida deles. E infraestrutura só é notada quando quebra. Você quer ser notado. Você quer ser valorizado. Então você precisa parar de ser útil e começar a ser essencial asteriscos. Existe uma diferença vital aqui. O útil é substituível. Se o martelo quebra, compra-se outro. O essencial é a alma. É a presença que não pode ser replicada por favores. Mas para ser essencial, você precisa ter um contorno. Você precisa ter um não tão sólido quanto o seu sim. Um sim sem um não por trás é uma mentira. É um barulho vazio. No taoísmo, falamos sobre o asterisco Wu-Wei asterisco. Muitos acham que isso significa não fazer nada. Mas o verdadeiro asterisco Wu-Wei asterisco é a ação sem esforço. É agir em harmonia com a sua própria verdade. Quando você agrada alguém por medo, você está fazendo um esforço hercúleo. Você está remando contra a maré da sua alma. Você gasta uma energia absurda tentando sustentar uma mentira. E o mundo sente essa desonestidade. Sim, sua bondade exagerada cheira a desonestidade. As pessoas sentem que há um preço oculto. Elas sentem o peso da dívida que você está tentando criar. E, inconscientemente, elas se afastam. Elas te desrespeitam como uma forma de defesa contra a sua carência disfarçada de generosidade. Respire. Sinta o ar entrando e saindo. Não há esforço no respirar. O seu corpo não tenta agradar o oxigênio. Ele apenas troca o que é necessário. Imagine agora a sua vida com essa mesma naturalidade. Imagine dizer, eu não posso fazer isso hoje, sem sentir que o mundo vai acabar. Imagine não atender aquele telefone às 11 da noite e não passar as próximas 2 horas roendo as unhas de culpa. A culpa é a coleira que eles usam para te guiar. Mas quem segura a coleira não são eles. É você quem entrega a corda na mão deles todas as manhãs. Aqui, me puxe se eu tentar ser eu mesmo. Eles não te escravizaram. Você se ofereceu para o cativeiro porque a liberdade dá medo. A liberdade exige que você seja responsável pela sua própria felicidade e é muito mais fácil culpar o egoísmo dos outros pelo seu vazio. Não é bondade, é preguiça espiritual. É o caminho mais fácil, se anular para não ter que enfrentar o conflito. Mas o conflito é o fogo que tempera o aço. Sem conflito, não há limites. Sem limites, não há identidade. E sem identidade, você é apenas uma sombra. E quem é que respeita uma sombra? Você já reparou que as pessoas que você mais admira, aquelas que exalam força e calma, não são as que mais fazem favores. Pelo contrário, são pessoas que têm um mistério. Pessoas que sabem dizer não com um sorriso tranquilo.
pessoas que não estão disponíveis o tempo todo. Essas pessoas são como o bloco de madeira que mencionamos. Elas são íntegras. Quando elas te ajudam, você se sente honrado, porque sabe que aquele gesto veio de um lugar de escolha, não de obrigação. O seu ajudar é barato, o deles é valioso. Porque o seu vem da falta, o deles vem da abundância. Você está tentando dar o que não tem. Você está tentando dar amor, mas só tem carência. Você está tentando dar paz, mas só tem ansiedade. E o que acontece quando você tenta dar algo que não possui? Você entrega um cheque sem fundo e as pessoas se sentem enganadas. Não é bondade, é um truque de mágica mal executado. Você quer o respeito delas. Então pare de implorar por ele através de serviços. Comece a respeitar a única coisa que você realmente possui, o seu tempo e a sua energia. O tempo é o tecido da sua vida. Cada segundo que você gasta agradando alguém que não te vê, é um segundo que você rouba do seu próprio propósito. É um suicídio em prestações. Mas há um perigo aqui. Um perigo que a maioria das pessoas que tentam mudar ignora. Quando você começar a retirar a sua disponibilidade, quando você começar a agir com a secura e a precisão do Tao, as pessoas ao seu redor vão reagir. E não será com aplausos. Prepare-se. O sistema que você construiu ao seu redor vai tentar te forçar a voltar para o lugar de tapete. Eles vão dizer que você mudou, que você está estranho, que você ficou egoísta. E esse será o seu teste definitivo. Você será capaz de sustentar o silêncio ou vai correr de volta para os sims desesperados para aliviar o desconforto? O problema é que existe uma armadilha que eu ainda não te contei. Uma armadilha que faz com que, mesmo quando você tenta impor limites, você acabe falhando. Existe um motivo oculto pelo qual você atrai exatamente o tipo de pessoa que mais te usa. Não é azar. É um mecanismo de espelhamento que o Theo explica com uma clareza assustadora. Você não está atraindo essas pessoas por acaso. Você está convocando cada uma delas. Mas por quê? O que há dentro de você que precisa desesperadamente de um explorador para se sentir útil? A resposta para isso está em um lugar que você nunca quis olhar. Um lugar onde a luz da sua bondade não chega. E se eu te dissesse que você é o arquiteto da sua própria exploração, que existe um prazer secreto no seu sofrimento, o próximo passo vai exigir que você olhe para o espelho e não veja a vítima, mas o cúmplice. Você está pronto para descobrir o que você ganha sendo usado. Essa é a parte que dói, a parte onde a máscara de mártir começa a rachar e o que aparece por baixo não é tão bonito quanto você imaginava. Você se diz uma vítima da ingratidão alheia. Você chora no escuro pensando em como o mundo é cruel com pessoas de coração bom. Mas deixe-me te fazer a pergunta que vai tirar o seu sono. O que você ganha sendo a vítima? Não desvie o olhar. No taoísmo, nada existe sem uma função. Se você mantém esse padrão de se anular para agradar os outros, é porque existe um benefício oculto nisso. A verdade é que ser o bonzinho é uma estratégia de defesa covarde. Enquanto você for a pessoa que faz tudo por todos, você nunca terá que enfrentar o peso de ser você mesmo. Se você falhar na vida, a culpa é deles, porque eu me dediquei demais aos outros e esqueci de mim. Se você estiver infeliz, a culpa é deles, porque ninguém reconhece o que eu faço. É confortável, não é? Ter sempre alguém para apontar o dedo, enquanto você posa de santo sacrificado. Você não está sendo bom, você está sendo previsível. E a previsibilidade é o oposto da vida. A vida é selvagem. O Tao é um fluxo caótico e potente, mas você preferiu se tornar um objeto doméstico, um móvel que ninguém teme, ninguém admira e, por fim, ninguém respeita. Respire fundo, sinta esse desconforto no estômago. Isso é a sua dignidade tentando acordar.
O grande mestre Lao Tzu dizia que quem muito se justifica não é respeitado. E o que é o seu ato de agradar, senão uma eterna justificativa para a sua própria existência? Você agir como se precisasse pagar um aluguel para ocupar um espaço na Terra. Olha, eu ajudei fulano, então eu tenho o direito de existir hoje. Olha, eu aguentei aquele desaforo sem revidar, então eu sou uma pessoa superior. Não, você não é superior. Você é apenas alguém que tem medo do confronto. E aqui está o asterisco, gírio psicológico asterisco que você não esperava. Você não agrada as pessoas porque as ama. Você agrada porque quer ser asterisco asterisco. E a busca por aceitação é a forma mais refinada de egoísmo que existe. Você está usando o outro como um espelho para validar a sua própria imagem. Você não está olhando para a necessidade dele, você está olhando para o seu próprio buraco interno, esperando que o obrigado dele sirva de tampão. É por isso que, quando eles não agradecem, você fica furioso. Se fosse um ato puro de bondade, o verdadeiro asterisco, o bloco sem entalhes, o resultado não importaria. A ação terminaria no ato, mas para você, a ação só começa no retorno. Você vive de eco, e agora o seu vale está silencioso. Vamos baixar o ritmo. Sinta o peso dos seus braços. Imagine um carvalho centenário. Ele não tenta ser amigável. Ele não se curva para que os pássaros gostem mais dele. Ele apenas permanece. Sua sombra é um presente, mas ele não a oferece por carência. Ele a oferece porque é a natureza dele projetar sombra. Se você se sentar sob ele, ele não pedirá que você o elogie. Se você for embora e nunca mais voltar, ele continuará sendo um carvalho. Você perdeu essa conexão com a sua própria raiz. Você se tornou uma árvore de plástico que muda de cor conforme a decoração da sala de outra pessoa. E aqui vem a traição final que você comete contra si mesmo. Ao tentar ser tudo para todos, você acaba não sendo nada para ninguém. As pessoas não conseguem se conectar com você porque não há alguém aí dentro. Há apenas um mecanismo de resposta, um algoritmo de conveniência. Se eu disser isso, ele vai sorrir. Se eu pedir aquilo, ele vai fazer. Você se tornou um jogo ganho. E ninguém se esforça por um jogo que já venceu. O desrespeito que você sofre não é uma falha de caráter dos outros. É uma resposta biológica à sua falta de substância. Onde não há resistência, não há valor. O diamante só é valioso porque é a substância mais dura da Terra. Ele resiste. O grafite, feito do mesmo carbono, é mole. Você o usa para escrever e depois joga a ponta fora. Qual dos dois você escolheu ser? Mas agora, algo começa a mudar. Você está começando a perceber que o seu estoque de paciência não é infinito. A raiva que você guardou por anos está começando a vazar. E você tem medo dessa raiva, não tem. Você acha que ela é má, que ela é o oposto da sua espiritualidade. Mas o Tao contém o Yin e o Yang. A suavidade da água não existe sem a força da inundação. A sua raiva é a parte de você que ainda se ama. É ela que está dizendo, chega, eu não aguento mais ser menosprezado. O problema é que você não sabe como usar essa força. Você a engole e ela se transforma em doença, em insônia, em amargura. Você ensinou as pessoas a te desrespeitarem. É verdade, mas a boa notícia é que o que foi ensinado pode ser desaprendido. Só que o preço da reeducação é o caos. Para que eles te respeitem, você terá que destruir a imagem de pessoa perfeita que você criou. Você terá que decepcionar muita gente. Você terá que ser o vilão na história de quem te usava. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas preferem o sofrimento conhecido da exploração ao medo desconhecido da liberdade. Mas você ainda está aqui ouvindo, porque algo dentro de você sabe que existe um mecanismo oculto, uma chave que você ainda não virou. Você já percebeu que, quanto mais você foge do conflito, mais ele te persegue. Quanto mais você tenta apaziguar, mais as pessoas gritam. Isso acontece porque você está alimentando o monstro que tenta matar.
Existe uma forma de parar tudo isso sem dizer uma única palavra agressiva. Uma forma de recuperar o seu trono sem precisar de guerra. Mas isso exige que você entenda o segredo do não agir aplicado ao desrespeito. O que acontece quando o tapete simplesmente se levanta e sai debaixo dos pés de quem pisa? A queda é inevitável, mas você está pronto para ver quem vai cair quando você parar de segurar o mundo nas costas. Existe uma revelação final sobre a natureza humana que ninguém te contou. E ela explica por que algumas pessoas são amadas mesmo sendo difíceis, enquanto você é ignorado mesmo sendo perfeito. O segredo não está no que você faz pelos outros, mas no que você se atreve a tirar deles. Você consegue adivinhar o que é? O segredo é o asterisco vácuo asterisco. Você sempre teve medo do vazio, não foi? Medo do silêncio no telefone, medo da cadeira vazia à mesa, medo de não ser o primeiro nome na lista de ninguém. E, por causa desse medo, você preencheu cada espaço da sua vida com o barulho dos outros. Mas o Tao nos ensina que a utilidade de um vaso não está na argila de que ele é feito, mas no espaço vazio que existe dentro dele. Sem o vazio, o vaso é apenas um bloco de terra. Ele não pode conter nada. Ele não serve para nada. Ao se tornar essa pessoa que faz tudo, que resolve tudo, que está em todos os lugares, você perdeu o seu vácuo. Você se tornou sólido demais, preenchido demais pelos problemas alheios. E é aqui que está a grande revelação. As pessoas não amam quem faz tudo por elas. Elas amam quem as faz sentir que asterisco precisam se esforçar. O respeito nasce na lacuna. Nasce na dúvida se você vai ou não estar lá. Ao tirar das pessoas a sua disponibilidade infinita, você devolve a elas algo que você roubou por anos: a dignidade de lutar pelas próprias coisas e o privilégio de sentir a sua falta. Respire. Sinta o espaço ao seu redor agora. Não tente preencher esse silêncio com pensamentos de culpa. Apenas deixe estar. Você passou a vida inteira sendo o eco. Agora experimente ser o silêncio que obriga o outro a falar. Isso não é frieza. É asterisco, autenticidade asterisco. Quando você para de se oferecer como sacrifício, o mundo é forçado a recalcular a sua posição. Algumas pessoas vão se afastar. Sim, e esse será o maior presente que o universo já te deu. Elas não estavam com você. Elas estavam com o que você fazia por elas. E, no momento em que o serviço para, a máscara delas também cai. Não lamente a partida dessas pessoas. Celebre o espaço que elas deixaram vago para que, finalmente, a sua própria alma possa se sentar e descansar. Lao Tzu dizia: aquele que se define não sabe quem realmente é. Asterisco. Você se definiu como o provedor, o ajudador, o bonzinho. Desmanche essa definição. Volte a ser o bloco de madeira bruto, sem função, sem rótulo, apenas uma presença que existe por si mesma. Sabe o que acontece quando você atinge esse estado? O respeito deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que te persegue. As pessoas começam a medir as palavras antes de falar com você. Não por medo, mas porque sentem que você habita o seu próprio corpo. Elas sentem que você tem um centro. E nada é mais atraente, nada é mais respeitável do que alguém que não precisa de nada de ninguém para se sentir completo. Mas cuidado, a jornada não termina aqui. Existe um último teste, um nível de compreensão que separa os que apenas impõem limites daqueles que se tornaram verdadeiros mestres da própria energia. Você começou a entender que menos é mais, que o não é sagrado, que o seu vazio é a sua força. Mas há uma pergunta que ainda flutua no ar. Uma pergunta que você ainda tem medo de responder de verdade. Agora que você não é mais o tapete de ninguém. Agora que você parou de carregar o mundo. Quem é você quando não está sendo útil? A maioria das pessoas descobre que, ao parar de agradar, encontra um deserto interno. E é nesse deserto que o verdadeiro trabalho começa. Você está pronto para o que vem depois do silêncio? Porque o desrespeito dos outros era apenas um ruído que te impedia
dia de ouvir algo muito mais perturbador. Algo que você vem evitando há décadas. Você acha que a batalha era contra eles? A batalha nunca foi contra eles. E o que eu vou te mostrar agora vai fazer tudo o que dissemos até aqui parecer apenas o jardim de infância da alma. O verdadeiro mistério do porquê você se anulou por tanto tempo está guardado em uma memória que você enterrou fundo. E ela está começando a emergir. Você consegue ouvir o sussurro.